Olá pessoal, eu estou fazendo esse primeiro vídeo a respeito do OTDR, espero fazer com mais detalhes para dar uma contribuição a vocês, aí também atendendo a pedidos, né? Nele eu vou passar umas dicas, manhas e macetes de configuração do OTDR que se aplicam a qualquer OTDR em geral, seja qualquer fabricante, né? O que varia de fabricante para fabricante seria a qualidade do produto, a rapidez, os recursos, tá? Mas os conceitos são os mesmos e vêm de longa data, tá legal? Então vamos, a tela desse OTDR que eu estou usando é um OTDR da Anritsu, da família MT9083, é um produto bastante utilizado no mercado. A tela está sendo projetada na TV LCD e nosso enlace sob teste são duas fibras de 21 km conectadas através do conector mecânico, né? Então, para a gente entender, são 42 km de fibra a 0,2 dB por quilômetro, seria em torno de 8,5 dB, né, de perda total só de fibra. Como são três conectores, mais 1,5 dB ou 0,5 dB por cada conector, dando um total aceitável para esse enlace de 10 dB. Tá legal? Vou entrar no modo OTDR padrão, que é o que interessa. E a gente sabe que quando a gente vai fazer uma medição no OTDR, podemos fazer medição automática, que o OTDR automaticamente configura uma escala de distância, uma escala de impulso e um tempo adequado para o que ele enxerga para frente, vamos dizer assim. O modo automático é legal para você em situações que não sabe o que tem pela frente, no DGO você não tem a ideia do que você vai medir. E também na primeira medição, para você perceber o que o TDR faz, configura, para você de repente seguir a indicação dele ou mesmo fazer algo customizado, manual. Na verdade eu recomendo que os técnicos e engenheiros de OTDR saibam configurar o TDR. Saibam que o TDR ele seleciona-se uma escala de distância, um pulso, né, um pulso razoável, um tempo, de forma que com o tempo, pulso e escala você tem uma curva limpa o suficiente, uma foto bem tirada para você fazer a análise e aceitação do seu enlace. Bem, eu vou fazer o teste, né, em 1550, no Lambda 1550, que já está selecionado. Tá? O índice de refração, né, a gente sabe que se utiliza um índice de refração genérico, em torno de 1,465 para você fazer a medição. E olha que a gente seleciona nesse OTDR, eu aperto mais, e aqui, ó, né, aqui já está um índice de refração que ele chama order aqui, um genérico, um 468. Pode ser um 468, 465, 466, tem em torno disso, que é uma prática do mercado, usar um OR genérico, porque a gente não sabe realmente, é usual não se saber qual o OR específico da fibra que você vai testar. Então vou usar um 468 como está aqui, como o mercado faz, tá? Bem, eu vou, selecionado isso, apertar uma tecla no painel do OTDR chamado Start, desse cara aqui, que ele automaticamente habilita o laser e ele automaticamente vai selecionar a escala de distância, que já selecionou 50 km, o tempo, que ele colocou 30 segundos, e um pulso de 1 micro. E a gente está testando em 1550 a fibra monomóvel. Percebe-se que já em 15 segundos, metade do tempo, ele já limpou a curva, ele já está fazendo a limpeza do ruído. Na verdade, como sua curva é uma média, ele está abaixando o nível do ruído, né, que já está legal. Você percebe que a curva já está bem limpa. Tá? Ele vai terminar e vai processar, né? Processar, e já processou, terminou, é rápido. O que ele achou, né, a curva do OTDR? A curva típica de qualquer OTDR é essa: distância em quilômetros ou metros, e no eixo vertical atenuação, né? Então 0 metros, atenuação começa aqui, né? Aqui é a tal da zona morta. Se eu der um zoom horizontal, eu percebo que a zona morta, para esse caso aqui, ó, ela está bem baixinha. Ela está, se eu dar um mais zoom horizontal, vamos perceber aqui, ó, ela está por volta de 100 e poucos metros. Ou seja, o TDR, ele não, por conta da reflexão de Fresnel que há na saída do TDR na porta, cria-se Fresnel, também há o retroespalhamento, gera-se uma zona morta que todo o TDR tem. E ela varia conforme o pulso, né, e a escala versus pulso.
ela, na prática, ela varia em torno de 15, 20 metros, chega até 2 km conforme o pulso. Então ela existe. Isso é um limitante do OTDR. Você não consegue enxergar, medir a perda do seu conector de entrada do seu cliente que está aqui, nem as perdas ou fusões, conexões que possam haver nesse trecho. Tá legal? Isso acontece em qualquer OTDR. O que aconteceu aqui? Ele achou o primeiro evento que ele colocou aqui, que esse símbolozinho aqui é um evento reflexivo. Toda vez que há ar, como numa conexão mecânica, tá? Ele gera um Fresnel, que é esse Fresnelzinho aqui, né? Tá? E o evento é reflexivo. Então a gente sabe que isso aqui é um conector mecânico, né? A 21 km. É o conector que liga as duas fibras. Aqui ele mediu a perda desse conector, que está bastante elevada, está com 4,5 dB, está ruim, né? Aqui ele mediu a perda acumulada até esse trecho, 4 dB, né? Tá? E esse dB por quilômetro também é o dB por trecho, dB por quilômetro desse trecho, é por trechos, tá? O segundo evento que ele encontrou aqui é o evento fim de fibra, ou seja, a 42 km. Ou seja, para essa fibra, esse laço sob teste, o OTDR mediu uma perda acumulada de 12 dB, né? Que está elevado, porque a gente sabe, a gente fez uma conta rápida, devemos aceitar até 10 dB, ou seja, está ruim, está elevada. Mas por que está elevada? Porque a gente tem um conector mecânico aqui, com degrau bem elevado, com uma perda elevada. O conector mecânico devia ser até meio dB, então ele está alto. Por conta dele, que deve estar rejeitado, também a perda total está rejeitada. O dB por quilômetro, que também é um nível de aceitação utilizado, se eu pegar 12,4 dB, né, dividir por 41,8 quilômetros, 41,8, vou ter uma perda de 0,29 dB por quilômetro. Isso aqui é por trecho, não nos confunda. Isso dividido por isso deu 0,29 dB por quilômetro. Ou seja, também está rejeitado pelo dB por quilômetro. Precisa se consertar esse conector. Tá? Todo OTDR também você pode fazer análise por cursores. Né? Por exemplo, se eu apertar uma tecla, uma bolinha nesse OTDR e girar, eu seleciono os cursores e movimento os cursores que eu chamo A e B aqui, ó, cursor A e cursor B. Por exemplo, eu vou fazer uma análise rápida, eu vou posicionar o cursor A antes desse evento, que é o conector ruim, né? Vou posicionar ele aqui, ó, e o cursor B depois do evento. Opa, deixa eu só fazer o posicionamento correto aqui, só um segundinho. Aqui. Cadê outro cursor? Aqui um pouquinho. Assim, desculpa. Aqui, cursor A e o cursor B aqui, tá? Rapidamente. Ou seja, eu fiz uma verificação dupla, né? Eu percebi, posicionando o cursor A nesse trecho e o cursor B nesse trecho, que realmente a perda desse degrau aqui é 4,5, que é 4,5 aqui. Ou seja, está ruim, precisa ser consertado. Tá legal? A curva eu fiz no modo automático, né? Foi uma curva que está bem tirada e tal. Agora, para salvar, para fazer as medições em geral, eu recomendo que a gente use um método manual. Como a gente configura manualmente o OTDR? A gente busca no OTDR essa função de seleção de escala e largura de pulso. Aqui, ó, tá? Essa combinação aqui. Como eu falei para os senhores, o OTDR tem escala de distância, tem sempre resoluções que são os pixels, né, baixa ou alta ou média, e tem os pulsos. E os pulsos, a escala dos pulsos, ela varia em função da largura da escala de distância. Se eu selecionar uma escala de distância menor, para 10 km, ou seja, medir enlaces até 10 km, vamos dizer assim, eu tenho os pulsos nessa faixa de pulso, são pulsos mais estreitos. Se eu medir enlaces mais distantes, né, por exemplo aqui, vamos ver uma escala de 200 km, vou medir mais de 100 km de fibra, eu tenho pulsos mais largos, pulsos faixa mais larga, que varia de 500 nano a 20.000 nano, tá? Isso é normal de qualquer OTDR. Então a grande regra seria essa, prática para você medir manualmente. Seleciona uma escala de distância, normalmente o dobro ou dobro significa, se você tiver a tela aqui 50%
curva do OTDR e 50% ruído. Ou, caso eu não tenha a escala que dê o dobro, que seja 3/4, ou seja, 3/4 da tela seja fibra e 1/4 seja ruído. Para você, tá? São a regra dos 50-50 e 3/4, 1/4. Como tem esse cara tem 40 km, eu vou colocar 50, porque sem ficaria um pouco comprimido o sinal. Como o TDR pôs automaticamente, então põe o 50 alta e põe o pulso. Pulso, tem várias possibilidades para colocar pulsos manuais. O que a gente recomenda como regra, definida a escala, você põe um pulso mediano, regra manual, né? Mediano, quais são as possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. A média seria 3. 3, né, ou aqui, na verdade seria 3,5. Então eu vou colocar 1000, que na verdade foi o que o TDR colocou, né? Então eu selecionei manualmente, que o TDR colocou, e o tempo de teste manual. Eu seleciono aqui, ó. Né? Opa, perdão. Eu seleciono o tempo aqui, tempo médio, tá? O TDR botou 30. Para essa situação, para esse OTDR, de repente eu consiga fazer em 15 segundos. Vou botar para ganhar meu tempo, porque tempo é dinheiro. Botei 15 segundos. Tá? E vou repetir o teste, não apertando a tecla automática, que é uma tecla verde nesse OTDR, eu vou apertando essa tecla manual. Ou seja, ele vai repetir seguindo a configuração manual e o tempo que eu coloquei. Ó, 15 segundos, o pulso, a escala de distância. E o tempo vai passando, né? A gente percebe que já está limpando aqui, já está limpando o finalzinho, legal, e já está baixando o nível do ruído, legal também. Tá? Opa, já fez a medição foi mais rápida e continua sendo precisa, porque está limpa a curva, isso é importante. Se eu tiver um pulso inadequado, tempo inadequado, e ficar com ruídos aqui, ó, esses ruídos podem gerar eventos que não existem, então a curva é mal tirada, então ela não é válida para testar um enlace. Essa é a manha. Então eu fiz a medição, achei a perda total e sei que está com problema aqui. Tá? Posso salvar? Então eu recomendo aos senhores sempre salvar as curvas, né? Usar a nomenclatura do OTDR, por exemplo, um incrementador aqui, se o OTDR já incrementa a curva 1, vamos dizer, seria o FO1 de A para B. Pode-se criar pastinhas da memória interna, ou num pendrive. Eu já recomendo colocar as pastinhas do sentido que você vai testar. Por exemplo, eu já criei uma pastinha aqui que eu chamei aqui, ó. Vamos ver a pastinha. Osasco, São Bernardo do Campo. Vamos supor que eu estou testando de Osasco para São Bernardo do Campo. E essa fibra que eu vou testar aqui é a número 1. Né? Tá? Então eu salvo o traço. Né? Na verdade já tinha uma lá anterior, eu vou sobrescrever, né? Vou dar um sim. Essa curva número 1 é do FO1 da pastinha Osasco, São Bernardo do Campo, simulando um trecho A para B, de forma que eu me organize. Eu salvo todas as curvinhas em .sor, que é um arquivo universal de OTDR, que você abre no software de emulação. Tá legal? Bem, ela está salva, está bem salva e bem guardada. Tá? Essa é a grande manha. Se eu colocar um pulso menor ou pulso maior, eu tenho as consequências. Por exemplo, só para vocês entenderem rapidamente, se eu voltar na minha medição e botar um pulso bem estreito e repetir a medida, vamos ver o que acontece. O pulso estreito tem a vantagem de diminuir a zona morta, mas em contrapartida falta energia. Então ele pode não limpar por falta de energia, o range dinâmico piora, então pode gerar ruídos, como está acontecendo ali. Ele vai terminar a medição, olha, gerou um monte de ruídos, ele não achou o fim de fibra, ficou na dúvida. Ele achou uma fusão aqui, ó, que na verdade é ruído, isso aqui é o símbolo da fusão, uma perda negativa, falso ganho, por conta que a gente percebe que faltou energia. Isso aqui não adianta botar tempo maior, que a energia não resolve. Só que a grande vantagem é que a zona morta ficou pequenininha. A zona morta aqui está com menos de, está com menos de 10 metros. Só que a curva não é válida. Da mesma forma, se eu botar um pulso mais forte e repetir a medição, vamos ver o que acontece. Olha, a zona morta já está quase 500 metros, é ruim, né? Só que em contrapartida também limpou-se bem a curva, a energia realmente é mais forte, mais potente, para mais distância, a curva está bem feita, só que a zona morta ficou grande. Por isso que aquela regra, escala da distância, o dobro ou 3/4 fibra e 1/4 ruído do que você vai medir, um pulso mediano e um tempo. Em geral, para os OTDRs, até 20, 30 km, 15 segundos é um bom tempo.
De 30 a 60 km, 30 segundos. De 70, 80 para cima, 60 segundos. Tá legal? Esse é o primeiro vídeo, né? Eu vou fazer mais vídeos a respeito do OTDR. É o primeiro para começar nosso relacionamento a respeito do OTDR. Nos próximos vídeos vou dar mais detalhes. Tá legal? Um abraço e até a próxima.